nome é Tânia Durão, eu sou terapeuta holística, sou cartomante, trabalho com baralho Lenormand, aqui no Brasil conhecido como baralho cigano, e também sou escritora. Eu já publiquei 8 livros, que é As Cartas Ciganas, uma visão holística, As Cartas Ciganas e suas combinações, As Cartas Ciganas na prática, As Cartas Ciganas e o Corpo Humano, que foi lançado esse ano de 2020, As Cartas Ciganas e os Orixás. Também publiquei dois romances, que é um livro infantil, Ser de Casa, Criança, Cão e Coração. Um livro juvenil, Ser de Cavaleiro, Caixão, Cegonha e Carta. E um livro de colorir, Luz do Sol, colorindo as cartas ciganas. A maioria dos meus livros já está na Amazon. E alguns já estão traduzidos para o espanhol e já tem um traduzido para o inglês. A minha participação aqui no Congresso Internacional Tarot Itália, organizado pelo Franco Rossi, é para dar voz à palestra da minha querida amiga Odete Maza, que é autora desse livro maravilhoso, Baralho Petit Lenormand, Método Alemão, da minha querida amiga Odete Maza, que nesse momento está se recuperando de uma cirurgia e ela pediu que eu desse voz à sua palestra, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui na palestra da Odete Maza, que ela vai falar sobre a carta 8 do baralho Lenormand, que é a carta do caixão, que no tarô representa a carta 13, a morte. Sim, nós precisamos falar sobre isso. E a Odete Maza, que é uma grande mestra, foi incrível na sua palestra, tenho certeza que vocês vão gostar da palestra da Odete Maza. Então vamos começar? Então ela começa, o título da palestra da Odete Maza é A Carta do Caixão nas Nossas Vidas. Agradeço de coração a Franco Rossi pela oportunidade que deu a mim e ao baralho Petit Lenormand para a participação do Congresso Internacional Tarot Itália. Um agradecimento especial a Tânia Durão, uma colega e amiga que tanto respeito e admiro, que aceitou sem alguma hesitação em apresentar-me publicamente nesse evento. A minha longa ausência pública ao longo dos anos deve-se a uma doença gravíssima que me foi diagnosticada. Foi durante esse meu caminho difícil que tive um encontro pessoal com uma das cartas do baralho Petit Lenormand, que é o tema da minha palestra nesse congresso. A carta número 8, o caixão, é uma das cartas que me tem acompanhado frequentemente durante toda essa fase da minha vida. Vejo-a aparecer frequentemente nas minhas leituras diárias, quando necessito de uma orientação para o meu dia a dia. É uma carta assustadora, porque está associada à morte, ao cemitério, a funeral, ao sofrimento, à dor, a doenças graves e à perda definitiva de algo. Dentro da minha condição, podem imaginar o que era para mim encontrar a carta ao caixão nas minhas leituras. Vivi momentos de pânico, medo, angústia, e nesse estado de emoções negativas, perdi total interesse pela vida, parando literalmente de viver. Nada tinha mais sentido ou importância para mim. A morte tinha tomado conta da minha vida. Cortei qualquer tipo de relação com o exterior. Isolei-me e concentrei-me nas minhas dores, nas minhas perdas, porque foram tantas e muito significativas. Os meus pensamentos eram obscuros, como a minha alma e a minha vida vazia. Com o tempo, e isto só depois de uma longa vida de estagnação, sem perspectivas para o futuro, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, decidi explorar e analisar o lado psicológico e humanístico da carta. Neste decorrer, fui-me aos poucos apercebendo que esse percurso me levava a uma viagem no profundo do meu ser, no meu interior.
Foi daí que comecei a olhar para a carta do caixão com outros olhos. Iniciei a aceitar as minhas condições e, por consequência, a mudar a minha atitude perante a vida. Despertei. Quando nascemos, duas coisas são certas durante o nosso caminho terreno: a vida e a morte. Os dois grandes mestres da vida. Durante algum tempo da nossa caminhada terrena, o mestre vida está presente constantemente e dificilmente pensamos ou sentimos o mestre morte. Mas ele está ali, sempre presente, perto de nós, paciente, esperando o seu momento para se apresentar. O caixão transporta consigo todas as experiências e emoções penosas que um ser humano vive durante a sua existência. Choques, traumas, medos, dores, sofrimentos, angústias, desesperos. Ninguém está imune a viver os momentos dolorosos da vida. Circunstâncias penosas ocorrerão sempre nas nossas vidas. São inevitáveis. Em alguma fase da nossa vida, já vivemos ou iremos viver a morte de uma pessoa ou de um animal querido. O fim de um relacionamento importante que julgávamos fosse eterno. A rejeição. O abandono ou a traição de alguém de quem tanto amávamos e confiávamos. A notícia de uma grave doença curável ou não. Os nãos das portas fechadas que impedem a realização de um projeto que tanto acreditamos e trabalhamos duramente nele. Algumas situações e pessoas têm um impacto enorme nas nossas vidas. Alguns desses impactos são marcantes e impossíveis de esquecer e superá-las. Recordações vão sempre voltar através de um cheiro, de uma comida, uma música, um filme, uma fotografia, uma conversa. Em qualquer circunstância da vida, encontramos-nos, não temos como controlar isso. Nós humanos, por mais fortes que sejamos, temos imensa dificuldade em lidar com a morte, com uma perda ou com uma dor. E devido a essa dificuldade, ficamos paralisados e agarrados a situações que, mesmo conscientes do mal que geraram em nós, nas nossas vidas, não nos permite seguir em frente. São nesses momentos da nossa vida, nessas experiências dolorosas, que perdemos um pedacinho de nós. E aos poucos, iniciamos a cultivar o medo, a desacreditar da nossa capacidade de superação e a desistir da nossa pessoa. Modelos de comportamentos estes que levam a consequências dramáticas e muitas das vezes devastadoras. Neste ponto, gostaria de contar-vos a história da Porta Negra. Era uma vez um país das 1001 noites. Neste país havia um rei que era muito polêmico por causa dos seus atos. Ele pegava os prisioneiros de guerra e levava para uma enorme sala. Os prisioneiros eram enfileirados no centro da sala e o rei gritava, dizendo: "Eu vou dar uma chance a vocês. Olhem para o canto direito da sala." Ao olharem, os prisioneiros viam alguns soldados armados de arco e flecha, prontos para a ação. "Agora", continuava o rei, "olhem para o seu canto esquerdo." Ao olharem, todos os presos notavam que havia uma horrível porta negra, de aspecto dantesco.
Crânios humanos serviam como decoração e a maçaneta era a mão de um cadáver, algo horripilante só de imaginar, quanto mais para ver. O rei se posicionava no centro da sala e gritava: agora escolham o que é que vocês querem. Morrerem cravados de flechas ou abrirem rapidamente aquela porta negra e entrarem lá dentro enquanto tranco vocês. Agora decidam. Vocês têm livre arbítrio. Escolham. Todos os prisioneiros tinham o mesmo comportamento. Na hora da decisão, eles chegavam perto da horrível porta negra com mais de 4 metros de altura. Olhavam para os desenhos de caveiras, sangue humano, esqueleto, aspecto infernal, coisas escritas do tipo viva a morte, etc. E decidiam: quero morrer flechado. Um a um, todos agiam assim. Olhavam para a porta negra e para os arqueiros da morte e diziam para o rei: prefiro ser atravessado por flechas a abrir essa porta negra, a ser trancado lá dentro. Milhares optaram pelo que estavam vendo, a morte feia das flechas. Mas um dia a guerra acabou. Passado algum tempo, um daqueles soldados do pelotão da flechada estava varrendo a enorme sala quando eis surge o rei. O soldado, com toda a reverência e meio sem jeito, perguntou: sabe, ó grande rei, eu sempre tive uma curiosidade. Não se zangue com a minha pergunta, mas o que tem além daquela porta negra? O rei respondeu: lembra que eu dava aos prisioneiros 2 escolhas? Pois bem, vá e abra a porta negra. O soldado, trêmulo, virou cautelosamente a maçaneta e sentiu um raio puro de sol beijar o chão feio da enorme sala. Abriu mais um pouquinho a porta e mais luz e um gostinho de cheiro verde inundaram o local. O soldado notou que a porta negra abria para um caminho que apontava para uma grande estrada. Foi aí que o soldado foi perceber: a porta negra dava para a liberdade. Moral da história: todos nós temos uma porta negra dentro da mente. Para uns, a porta negra é o medo do desconhecido. Para outras, é uma pessoa difícil. Quem sabe até uma frustração qualquer, do tipo medo de se relacionar, ou medo de ser rejeitado, ou medo de inovar, ou medo de mudar, ou medo de voar mais alto. Para alguns, a porta negra é a incerteza que a falta da preparação atemoriza. Ou um trovão imaginário que as inseguranças da vida fabricam durante a educação. Mas se você perceber, você pode vencer. Se der um passo além do medo, você vai encontrar o raio de sol entrando na sua vida. Abra essa porta negra e deixe o sol inundar você. Acreditem, é possível transitar por todas essas emoções e experiências e sair delas vivo, fortalecido e completamente regenerados. Com a mente e as emoções são um grau de conexão sem controle ao sofrimento e à dor, também podemos direcionar a nossa mente e as nossas emoções para algo que nos faça acender a chama da vida. Isso porque temos o poder absoluto do controle das nossas ações.
É necessário que a força dentro de nós seja maior do que qualquer evento esteja a acontecer nas nossas vidas. Esse trabalho interior determina uma mudança profunda, que nasce de uma posição consciente e desejosa de trabalhar duramente para uma existência nova e melhor daquela do momento. É primordial aprender a deixar de ter medo. Em qualquer circunstância da vida que estejamos a viver, e entregarmos-nos sem alguma resistência a elas, dizer adeus. O que nada mais acrescenta, porque é necessário fechar capítulos quando a paz, o amor, o diálogo, o respeito não faz mais parte. É essencial aceitar os fatos tal e qual como são. Nem tudo nasceu para ser nosso, e perdê-las é uma bênção. É necessária a aceitação para que possamos curar as feridas da nossa alma. A verdadeira revolução das nossas vidas acontece quando reagimos e damos o primeiro passo, ou até meio passo, se não formos capazes de dar um passo inteiro, para sairmos dos lugares ou das situações que impedem de realizarmos-nos como pessoas. É dar-se uma possibilidade de ir em frente, recomeçar do zero. Confúcio disse: não importa o quão lento você for, desde que não pare. Apesar das circunstâncias trabalharem contra, não devemos parar. Devemos ser perseverantes. Sigamos em frente. Mesmo que esse seguir em frente seja o de fechar portas definitivamente com algumas pessoas e lugares. Li recentemente algo que dizia o seguinte: para o seu próprio bem, às vezes é essencial se desintoxicar de algumas pessoas, lugares e hábitos. Portanto, quando o momento pede, é necessário fazer uma limpeza na nossa vida. E nada do que deixamos para trás deve ser sentido como perdido. É necessário aprender a colher de cada evento e história vivida uma lição que foi aprendida e a ser aproveitada hoje e amanhã. Porque é através delas que a evolução pessoal se torna possível. A carta O Caixão contém mensagens extremamente importantes para o entendimento da nossa alma. É uma potente ferramenta de ajuda para a superação daqueles momentos difíceis e dolorosos. É só saber escutá-la com o coração aberto, sem algum temor. O caixão é um verdadeiro veículo de mudanças profundas que, na maioria das vezes, são chocantes e difíceis de se suportar. Exige o fim de algo, um desfecho e ao desapego do que é agora inútil, prejudicial e não mais recuperável. Portanto, a aparição desta carta numa leitura aconselha o abandono do passado, a livrar-se de velhos padrões, pensamentos, crenças, hábitos, comportamentos que impeçam de atingir o estado de felicidade. Esta carta recomenda que se faça um esforço, resistindo ao momento com coragem, aceitando os fatos tais como são, mesmo que a situação vivida no momento seja dramática e profundamente dolorosa. O caixão, a morte, são o veículo do despertar, porque é através deles que tomamos consciência do que na realidade é essencial para nós, viver uma vida mais sentida. Eu despertei
para a vida com o caixão. Hoje sinto gratidão por todos os caixões que vivi e por aqueles que ainda devo viver. Eles foram e serão os meus maiores professores da vida. Aprendi e aprenderei a renascer e a florescer quantas vezes forem e serão necessárias, com a cabeça erguida e indo em frente com aceitação e sem medo de perder pela estrada algo. Desejo de todo o coração que não percam mais tempo nos beijos não sentidos, nos abraços não envolventes, nos amores ou amizades que não acrescentam, e deixar para trás pessoas, coisas e situações que vos enchem a alma de dor. Essa é uma prova de amor por vocês mesmos. E vocês devem isso a vocês mesmos. Boa morte a todos nós. Odete Lopes Maza. Gente, que palestra incrível. Eu estou toda arrepiada, eu estou muito emocionada pela palestra, né, da Odete Maza, porque ela vive constantemente, né, a Carta do Caixão. E nós também vivemos a Carta do Caixão. Né? A Carta do Caixão nos convida a olhar para nós, a olhar para dentro. Quais são as minhas crenças? Como é que eu reajo às situações? Como é que é o meu comportamento? O que é possível mudar dentro de mim? Né? E como a Odete disse, para a gente superar, para a gente voar mais alto. Então é uma carta que nos convida a que cada um de nós se transforme numa versão melhorada de nós mesmos, né? Da regeneração, né? E é possível, sim, é possível a gente ser melhor e melhor e melhor. Mas para isso a gente precisa abandonar o passado, pessoas e situações que não nos servem mais. Eu encaro o caixão sempre como um processo de transição. Uma amiga minha, a Júlia Tourinho, num evento, ela falou da Carta do Caixão como se fosse um baú. E dentro do baú existem tantas moedas de ouro que são os nossos talentos, que muitas das vezes a gente não enxerga. Para isso, é importante a gente olhar quais são os nossos talentos naturais que a gente também não está explorando. Isso é uma maneira de renovar. Isso é uma maneira da gente se tornar melhor, cada dia melhor, tá? Então eu quero aqui agradecer imensamente a Odete Maza, que com o seu livro, né, Baralho Petit Lenormand, já ajudou tanta gente a se transformar em cartomantes melhores. Também quero agradecer ao Franco Rossi pela oportunidade aqui de dar voz a Odete Maza. E eu desejo a você, Odete, uma nova vida com o caixão e uma nova renovação, uma nova recuperação. Tá? Eu queria terminar com uma música de uma grande cantora brasileira que se chama Maria Bethânia, com a oração de São Francisco, que viveu na Itália, né, em Assis, que é a oração de São Francisco. Ó, gente. Um instantinho. Eu queria que vocês... Então, gente, eu acho que essa música, a oração de São Francisco, tem tudo a ver com a Carta do Caixão. Onde houver ódio, que eu leve a união. Onde houver desamor, que eu leve o amor. Isso nós podemos fazer, porque a gente pode se transformar numa versão melhorada de nós mesmos. Muito obrigada, até a próxima. Oriente-se.